a todas e todos vocês da licenciatura em Química, o meu mais fraterno abraço, mesmo que em tempos de pandemia a gente não possa se abraçar, sintam-se abraçados, saibam do meu respeito e da minha satisfação em saber que ministro uma disciplina de História da Educação para pessoas tão espetaculares e tão gabaritadas. Então, lendo, na medida do possível, os textos que vocês estão me enviando nesse modelo de educação remota, assim, é com uma imensa felicidade observar o poder de problematização, os questionamentos, os olhares que vocês lançam para as temáticas que eu subo ali no Moodle. Então, essa semana eu elaborei um glossário, que é um conjunto de anotações sobre tópicos relacionados à sociedade, à política, à cultura, à educação, desde a Grécia até o período medieval. Então, eu queria que vocês observassem esses apontamentos e extraíssem deles subsídios para uma resposta que eu quero de vocês, ou de uma problematização, não necessariamente de uma resposta pura e simples, de quais seriam os pontos que aproximam e distanciam o modelo grego de educação do modelo feudal. Se vocês observarem, a Grécia historicamente ela foi construída a partir dos poemas de Homero, Ilíada e Odisseia, que, como não havia uma educação formal, não havia uma escola propriamente dita, esses poemas educaram os gregos no âmbito da ética, no âmbito da sociedade, antes de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. Sócrates também não era muito dado a acreditar em educação formal, essa educação pontuada em escolas. Então é com Platão que vai haver a formação de uma escola dita de uma forma mais elaborada, de uma forma mais sistematizada. Então, os conhecimentos socráticos são conhecimentos fragmentários, são conhecimentos alicerçados a partir do diálogo, da retórica, da dialética, mas não necessariamente conhecimentos sistematizados de forma escrita. Então, os conhecimentos antes de Platão, creio, eles seriam mais fragmentários e não tão sistematizados como com Platão, ou seja, com Platão e a sua academia há um local específico onde os discípulos platônicos iriam estudar. Com Aristóteles, em uma escola chamada Liceu, ou escola peripatética, o ensino também baseado em retórica, em oratória, em geometria, em rudimentos de uma arte, de uma disciplina que posteriormente iria se chamar biologia, ou seja, o estudo da vida. Então, com Aristóteles, também um conhecimento formal, mas mais livre, menos atrelado a um espaço físico, e sim o discípulo aristotélico ele aprenderia as coisas andando, observando, ou seja, o modelo peripatético de educação. Havia na Grécia Antiga uma escola técnica? Havia. Isso daí para as classes menos privilegiadas, entre aspas, aqueles que não eram considerados cidadãos, ou seja, o conceito de cidadania grega, se você for observar com as regras e com a régua do conceito de cidadania contemporâneo, ele não se encaixaria, porque o cidadão grego é um cidadão do sexo masculino, maior de 21 anos,
proprietário de terras, mas que não trabalhasse nessas terras. Porque para participar da ágora, para participar da praça, para participar das assembleias na praça, o indivíduo não poderia trabalhar. E a própria ideia de trabalho já destituía o indivíduo grego de cidadania. A palavra trabalho ela tem origem em Roma e do latim, principalmente do latim, com um verbo chamado tripaliare, ou seja, tripaliare vem de tripalium. Tripalium é um instrumento antigo de tortura do corpo. Então, o trabalho sempre visto na antiguidade como algo que era penoso ao corpo, era para punir o corpo. Eu não sei exatamente se o trabalho nos dias de hoje ganhou outras conotações. Tanto é que se separa em trabalho intelectual e em trabalho braçal. Ou seja, o trabalhador braçal, ele não, entre muitas e muitas aspas, ele não teria o status de um médico, por exemplo. Isso não é um juízo de valor da minha parte. Eu creio que o trabalhador braçal, eu creio que o lixeiro e o médico, cada um tem as suas grandes virtudes. Então, o trabalho ele é digno. Hoje ele é digno e dignificante. O próprio marxismo estuda as relações as relações de produção na sociedade capitalista a partir do conceito de trabalho, ou seja, o trabalho enquanto gerador de riqueza, mas acumulação não para aquele que efetua o trabalho propriamente dito, que não é dono do meio de produção, mas ele é, como poderia dizer, assimilado por aquele detentor dos meios de produção que o marxismo chama de burguesia. Então, escapando um pouco a partir dessa digressão, ou seja, escapei um pouco do tema, mas voltando lá para o mundo grego, a educação existia enquanto privilégio de uma minoria, de uma aristocracia, aristói, governo dos melhores, oligarquia, governo de poucos, ou seja, pouquíssimas pessoas poderiam discutir na ágora, ou seja, a ágora era o espaço da discussão apenas para uma minoria muito restrita de cidadãos, ou seja, se Atenas tivesse 500 mil pessoas, cerca de 200 eram cidadãos que participavam efetivamente da ágora. Então, recapitulando aqui, de 50 mil, 5 mil eram cidadãos. Cerca de 200 participavam efetivamente da decisão, das decisões, das assembleias, das quais se decidia a vida na polis, ou seja, polis, cidade, o espaço da cidade, a cidade-estado enquanto espaço restrito a um número de pessoas, e essas pessoas, um número menor ainda de cidadãos. Então, pensou em cidade-estado, pensa num local que tem as suas próprias leis, as suas regras, as suas normas, os seus cultos, os seus deuses. O que fazia de um grego, o que faria um grego lutar, um ateniense lutar ao lado do espartano, só haveria condição de ser, no caso de um inimigo comum. E aqui eu cito os persas, por exemplo. Então, tirando isso, as 166 cidades-estado gregas, elas teriam os seus próprios elementos e as suas próprias prioridades. Então, o mundo grego ele é baseado principalmente em termos de educação. O mundo grego ele é alicerçado sobre o privilégio. E Platão foi um pouquinho além. Platão pontuou que só filósofos poderiam governar. Tanto é que a academia
era uma escola voltada para a criação de uma elite, entre aspas, de uma elite intelectual, de uma elite de filósofos, e somente esses, para Platão, poderiam governar. Avançando para a Idade Média, se for pontuar a educação na Idade Média, o que é a Idade Média e que descambaria no feudalismo, ou seja, a Idade Média ela é um momento na história do Ocidente entre o século V e o século XII, XIII, onde há um lento, mais significativo processo de ruralização. Ou seja, uma economia que vai se fechando cada vez mais, uma economia e uma sociedade, principalmente, fusão de dois mundos, de um mundo, como poderia dizer, de um mundo voltado para as questões dos germânicos que ocuparam o antigo espaço do Império Romano. Então, esse movimento e essa chegada desses germânicos, lentamente vai ocorrendo fusões correlacionadas a costumes germânicos. Então, o costume germânico do chefe, ou seja, quem é o chefe é o guerreiro mais poderoso. E aí o direito ele passa a ser consuetudinário. Essa palavra esquisitíssima, consuetudinário, resumindo, assim, de forma muito explícita, é o direito baseado nos costumes. Então, é a fusão de um mundo germânico, patriarcal, voltado para as questões do chefe mais importante, e um mundo que vem sendo construído a partir de um modelo romano mais cristão. Então, essa Idade Média ela é a fusão desses dois elementos díspares, mas que vão se acoplando e adequando, que é o cristianismo e os elementos permeados pelo direito e pelo olhar germânico. Então, a Idade Média ela é fruto desse intenso processo de fechamento da Europa, principalmente de França, de Inglaterra, em menor escala, mas também observável, Portugal e Espanha. Então, essa Idade Média é um espaço de prevalência do cristianismo, de valores tais como geocentrismo, a terra como centro e medir a terra, como centro desse sistema que nós vivemos, o sistema solar. É um modelo teocêntrico, onde Deus é o centro de todas as coisas e a igreja a representante de Deus na terra. Então, lentamente, essa Idade Média ela vai se fechando, se enclausurando, e aí vocês podem observar que o conhecimento ele é dominado por uma elite muito pequena nos monastérios, onde o saber como poderia dizer, um saber totalmente circunscrito a uma pequena parte da igreja. Então, os monges são aqueles que traduzem textos antigos, textos gregos, textos latinos, sempre sobre o perfil e sob a supervisão de um modelo onde o cristianismo católico é preponderante. Então, o pensamento medieval é um pensamento que associaria a ideia de que Deus é o centro de todas as coisas e de que o ser humano é um indivíduo submisso a Deus e é submisso à igreja. Então,
Então, se você for pegar a estrutura piramidal lá do feudalismo, você vai ter no topo, no vértice, a igreja. Você vai ter no setor um pouco abaixo do clero, você vai ter a nobreza tributária da questão da posse das terras. Então, a posse da terra é medida de poder, foi medida de poder na Grécia, foi medida de poder na Grécia, foi medida de poder em Roma, foi medida de poder no feudalismo. Então, posse da terra é igual a poder temporal. Então, a igreja no feudalismo, ela é uma grande senhora de terras. E o camponês, em geral, observa-se um nível altíssimo de analfabetismo, inclusive analfabetismo de reis. Então, o predomínio do saber, ele é circunscrito a uma casta muito pequena de indivíduos de alto calibre, de alto poder dentro dessa estrutura eclesiástica. Então, o feudalismo ele é marcado por esse processo de fechamento, esse processo de autossuficiência, esse medo do que é estranho, o medo do outro, o medo do islâmico, o medo do africano. Então, a Idade Média ela é um momento histórico estruturado sobre o medo e o poder da igreja. Então, há de se condizer que a educação medieval é uma educação extremamente voltada para uma minoria de indivíduos dentro de uma estrutura chamada igreja. Então observem lá, fechando, observem lá o glossário, veja se dentro desse glossário existe alguma coisa que lhe chama atenção. A partir disso, pondere aquilo que você já observou ao longo da história da educação, que você já leu por conta própria, o que nós conversamos, e elabore aí um texto tentando nortear se existe pontos de fusão e distanciamento de um modelo grego ou greco-romano e um modelo medieval permeado pelo poder da Igreja Católica de Roma, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida. Apesar da gente estar separado, não podemos ter mais encontros de quinta-feira. Esses encontros, para mim, eles foram extremamente proveitosos. Saibam que respeito muito vocês. Seus textos estão me deixando muito feliz, o seu comprometimento, e acredito que você vai ser, se assim o desejar, o melhor professor de química que eu não tive, tá? Muito obrigado.